E se você pudesse escutar a razão em meio à sua dor? Nesse vídeo, você vai ser conduzida a ouvir o que está escondido aí dentro. O que levaria meses em terapia ou noites em claro sozinha, você encontrou aqui. Não é sobre dizer o que fazer, é sobre entender o que precisa ser feito. Fica e se entregue. Eles não contam. Só se trancam no quarto, no fone de ouvido, na tela. Às vezes respondem, às vezes somem, mas a solidão está ali, gritando, por dentro. Ela não gritou, não culpou, não exigiu demais. Ela só amou, com cuidado, com paciência, com presença. Mas hoje, sente que isso não basta mais. O filho dela está ali, na mesma casa, na mesma rotina, mas longe. Longe de um jeito que machuca mais do que qualquer ausência física. Ele não a maltrata, não ofende, não a agride com palavras duras, mas a indiferença, essa sim, corta. Ele passa por ela sem olhar, responde com monossílabos, tranca-se no próprio mundo, feito de telas, fones e silêncios. Ela tenta sorrir, puxar assunto, perguntar como foi o dia, mas ele se esquiva. Como se a presença dela fosse o incômodo. E o pior de tudo é que ela não sabe mais o que fazer. Essa dor não tem nome exato. Não é abandono, não é separação, mas é uma espécie de luto. Um luto silencioso. Pela criança que não existe mais. Aquele menino que corria para a cama dela nas noites de trovão, que pedia colo quando o mundo era grande demais, que a fazia rir com desenhos, histórias e perguntas sem fim. Ele se foi, sem dizer adeus, sem cerimônia, sem um último abraço. E o que ficou no lugar foi um jovem de olhos baixos, alma fechada e fones de ouvido cravados no ouvido e no coração. Ela ora, em silêncio, no quarto, na cozinha, no banheiro. Às vezes só respira fundo para não chorar diante dele. Mas à noite, quando todos dormem, as lágrimas escorrem, sozinhas, quentes, doídas. Não são lágrimas de raiva, são de impotência. Porque essa mãe não quer controlar, ela só queria fazer parte. Ela não quer invadir, só queria que ele a deixasse entrar, nem que fosse um pouco. Mas ele fechou a porta, literalmente e emocionalmente. E ela se pergunta: será que eu falhei? Será que eu fiz algo errado? Será que ele me ama? Esse é o tipo de dor que não tem onde se apoiar. Não tem manual, não tem conselho fácil. Porque como é que se cuida de alguém que já não aceita mais cuidado? Como se alcança um coração que se esconde? Como se ama alguém que parece rejeitar até o amor? Ela sabe que é só uma fase. É o que dizem, mas não parece uma fase. Parece um abismo. E nesse abismo, ela caminha todos os dias, pisando em ovos, tentando não afastar ainda mais o pouco que resta. E o mais cruel é que muitas vezes essa dor vem acompanhada de culpa, porque ela sente saudade, muita, da infância, dos desenhos juntos, das conversas bobas, dos olhos que brilhavam quando ela entrava no quarto. Hoje ele nem levanta a olhar, nem percebe a comida que ela faz com carinho, nem nota as pequenas perguntas disfarçadas de "tudo bem?" E ela finge que tá tudo bem, para não piorar, para não perder de vez. Mas por dentro há um vazio, e esse vazio tem nome, tem forma, tem peso. É a ausência do filho que ela ama, mesmo estando sob o mesmo teto. Ela se sente como quem vive um luto emocional, por uma conexão que morreu aos poucos e que ela não sabe se um dia renasce. Mas mesmo assim, ela permanece. Ela ora, ela espera, ela ama, ela acredita que aquele filho ainda está ali,
em algum lugar, e que um dia vai voltar. Talvez não como antes, mas com olhos capazes de reconhecer tudo o que ela foi, tudo o que ela fez, tudo o que ela sentiu. Porque o amor de mãe, ainda que silenciado, esquecido ou ignorado, não desaparece. Ele permanece ali, sendo chão, sendo porto, sendo memória. E mesmo que ela não saiba mais o que fazer, mesmo que se sinta invisível, mesmo que carregue culpa por erros que talvez nem tenha cometido, ela continua sendo a referência silenciosa de tudo que ele vai reconhecer um dia. E quando esse dia chegar, as palavras que hoje ele não diz, as lágrimas que ela chorou escondida, as orações que sussurrou sem resposta, todas essas coisas vão encontrar eco. Porque nenhuma presença real se perde, ela só se transforma. E a verdade é que às vezes a dor de uma mãe não é grito, é saudade, é vazio, é oração sussurrada no escuro. Mas até o silêncio é um jeito de amar. Ela ainda não encontrou respostas, mas começa a perceber que talvez esteja fazendo as perguntas erradas. Porque no fundo, o que ela quer saber é como fazer ele voltar. Como trazer de volta o menino que a chamava de mãe com um brilho no olhar. Mas talvez a questão não seja trazer de volta, e sim aprender a amar mesmo sem retorno. Isso não é resignação, é sabedoria. Ela começa a entender, devagar como quem desperta de um sono cansado, que há coisas que não se resolvem com força, nem com insistência, nem com a melhor das intenções, porque o amor, quando vira controle, deixa de ser amor. Ela ainda sente a dor, mas começa a enxergar o que é dela e o que pertence ao filho. Ela pode ser presença, mas não pode invadir. Pode ser porto, mas não pode forçar embarque. Pode ser clareza, mas não pode decidir o que ele vê ou quando vai enxergar. Esse é o momento mais duro, mas também o mais real. O momento de entender que o amor que realmente cura é aquele que fica mesmo quando não é visto, que permanece mesmo quando não é pedido, que não se torna amargura mesmo diante da frieza. Essa consciência não é uma fuga, é um reencontro. Ela começa a olhar para si e pergunta: se eu não posso trazê-lo de volta agora, o que posso fazer por mim enquanto espero? Pode cuidar da própria saúde emocional, pode se fortalecer, pode parar de carregar a culpa por algo que não está sob seu domínio. O filho dela está crescendo, está buscando identidade, validando dores, tentando existir. Ela não precisa entender tudo, mas pode ser um exemplo silencioso de alguém que sente e não se desespera, de alguém que sofre e não se abandona. Porque o amor de mãe não precisa ser sacrifício total. Não precisa ser um martírio calado. Não precisa perder sua dignidade para tentar manter o vínculo. Ela pode e deve ser amor lúcido. Aquele que vê o que está acontecendo. Sente a dor do distanciamento, mas não se afoga nele. Esse é o estoicismo na prática. Discernir o que se pode controlar e o que não se pode. Ela pode controlar a forma como responde, a maneira como se posiciona, o modo como se cuida. Ela não pode controlar o tempo do outro, as emoções do outro, nem o fechamento do outro. Mas pode oferecer o contrário disso tudo: acolhimento, constância, respeito. Quando ele estiver pronto, ela estará ali. Não porque ficou esperando como quem implora, mas porque escolheu permanecer como ama. E esse é um dos maiores aprendizados que uma mãe pode viver. Não salvar, mas sustentar. Não se anular, mas sustentar. Não se perder de si, mas sustentar. Sustentar o amor, a lucidez, a esperança, sem criar expectativas mágicas, mas com firmeza no que é verdadeiro. Ela pode preparar o ambiente para o reencontro, mesmo sem saber quando ele virá. Isso significa abrir espaço para conversa sem cobrança. Criar momentos simples, deixar um café pronto, sentar no sofá e ficar, sem pedir nada, só estar.
Porque às vezes o que cura um coração fechado não é o discurso, é a constância silenciosa, é a mãe que não grita, mas também não some. É a que sente dor, mas não dramatiza, que oferece amor sem sufocar. E se ela fraquejar? Tudo bem. A força verdadeira não é a que nunca cai, é a que cai, mas levanta com mais sabedoria. Se ela chorar, que chore. Se duvidar, que ore. Se cansar, que respire. Ela está viva, está tentando, está crescendo também. Porque essa jornada não é só do filho, é dela também. A jornada de se tornar uma mulher que ama com verdade, mas não se afasta de si mesma. Que aprende a conviver com a dor sem fazer dela morada. Que permite o luto, mas não se torna o luto. Que aprende a ser chão firme para alguém que ainda não sabe onde pisar. E isso sim transforma. Ela não tem garantias. Não sabe se o filho vai mudar, nem quando, nem como. Mas pela primeira vez, ela entende que esperar não é o mesmo que se iludir. Esperar agora é confiar no invisível. É permanecer presente com leveza, sem a ansiedade de querer controlar o desfecho. Ela para de contar os dias, de cobrar conversas, de tentar forçar conexão onde só existe fechamento. Agora ela se torna espaço. Espaço para quando ele quiser voltar. A esperança que ela carrega não é passiva, é ativa na delicadeza, é viva nos detalhes. Está no café que ela ainda faz, na porta que ela deixa entreaberta, na luz da sala que permanece acesa, mesmo quando ele chega tarde e não fala nada. Está nos bilhetes deixados de vez em quando, numa lembrança da infância que ela menciona com ternura, não como cobrança, mas como afeto. E mesmo que ele não reaja, ela começa a perceber. Seu amor não depende da resposta do outro para continuar sendo amor. A esperança não precisa de aplauso, ela só precisa de sentido. E o sentido agora não está mais no resultado, está no propósito. Ela ama, porque é esse o tipo de mulher que ela decidiu ser. E quando se move a partir disso, tudo muda. Ela para de se sentir refém do comportamento do filho. Não sofre menos, mas sofre de um lugar mais forte, mais estável, mais consciente. Agora, quando ele responde com frieza, ela já não desaba. Quando ele passa sem olhar, ela sente a dor, mas não se encolhe. Ela respira fundo. Lembra de quem ela é. Lembra que seu amor é livre de carência, mas cheio de presença. Ela não precisa ser perfeita. Não precisa ser incansável. Mas pode ser fiel ao que acredita. E ela acredita que vínculos reais, ainda que rompidos por fora, continuam vivos por dentro. Mesmo que o outro ainda não enxergue. Mesmo que leve tempo. Porque às vezes, o tempo do outro não é abandono. É só o tempo dele. E respeitar isso é também amar. A esperança não é esperar por milagre. É cuidar da raiz, mesmo sem flor. É não arrancar tudo só porque ainda está tudo quieto. Ela aprende isso. E isso muda tudo. Agora, ela não é mais só uma mãe tentando reconectar. Ela é uma mulher que decidiu ser luz constante, mesmo quando ninguém está olhando. E isso é semente. Mesmo que caia no chão duro hoje, um dia pode florescer. Ela não sabe quando vai acontecer, nem como, mas algo dentro dela já compreende. A volta do filho é inevitável. Não porque ela forçou, não porque cobrou, mas porque ela o amou no tempo certo e do jeito certo. Ela respeitou o silêncio dele, respeitou o espaço, respeitou até a dor que ele não soube nomear. E no mundo de barulho em que ele vive, isso tem peso. A calma dela se tornou um farol, mesmo quando ele fingia não ver, mesmo quando parecia não ouvir, mesmo quando ela duvidou de tudo. Ela achava que ele não notava, mas ele notava. Cada gesto, cada detalhe. Ele viu a comida pronta, mesmo sem agradecer.
Ele sentiu carinho nos pequenos atos. Ele percebeu que ela estava ali, sem drama, sem pressão, sem chantagem emocional. E isso ficou nele, mesmo que parecesse distante, mesmo que ele não tenha demonstrado. Porque o amor verdadeiro, silencioso, constante, sempre deixa marcas. E a verdade é que ninguém volta para um lugar onde foi cobrado, mas todos têm saudade de onde foram respeitados. O tempo dele não foi rejeição, foi processo, foi travessia, foi silêncio necessário para escutar a si mesmo. E, no meio disso tudo, ele sentiu a única coisa que realmente transforma. Foi amado. Não por mérito, não por comportamento, mas por ser quem era, mesmo confuso, fechado, duro. Ela o amou assim, e o esperou assim. E agora, sem que ela precise implorar, o vínculo materno começa a chamar de volta, como uma raiz que nunca foi cortada. Só estava debaixo da terra, esperando o tempo da flor. Ele volta. Não com um discurso bonito, talvez nem diga muita coisa, mas senta perto. Fica mais tempo na sala. Responde com menos pressa. E ela entende. O coração do filho está voltando para casa. Devagar, em silêncio, mas está. Porque o amor que respeita, atrai. O amor que não sufoca, acolhe. O amor que espera sem se perder, ensina. Ela sorri. Não porque tudo voltou a ser como era, mas porque algo dentro dela finalmente descansou. Ela fez o que podia. Com verdade, com dignidade, com fé. E agora ela colhe. Colhe o fruto de um amor sem barganhas, de uma presença sem invasão, de uma espera cheia de sentido. E quando ele enfim olhar nos olhos dela de novo, ela não vai precisar dizer nada. Porque no fundo, ele sempre soube. Ela estava ali. Sempre esteve. E isso foi tudo.